Nesse vídeo eu pretendo explicar o que é a categorização de documentos. Categorias de documentos são critérios de classificação. Por que foi desenvolvida essa funcionalidade? É porque dentro do WebDocat, dessa macro, o único critério de encontrar documentos é por modelos, né? Então, o que acontece? Um modelo ele pode ser utilizado para diversos setores. Então, ele não é uma forma, digamos assim, eficaz de identificar documentos. Então, por isso eu criei essa funcionalidade da categoria. Então é o seguinte, a categoria ela é associada a duas coisas. Primeiro, que são associadas aos modelos e associado também ao setor. Tá? Por que isso? Então, eu tenho um modelo de documento, esse modelo de documento que serve tanto para o setor A e para o setor B. Se eu criar uma categoria, se eu, como administrador do setor A, criar uma categoria para esse documento, ele só vai aparecer para os usuários daqui. A criação de categorias é privativa do administrador do WebDocat. Então, apenas o administrador que pode fazê-lo. O usuário ele só tem acesso às categorias já prontas. Então, como que é feito essa criação de categoria? Ela é feita por dois passos. Primeiro, a criação de categorias. Então, vamos entender que categorias são rótulos, né? Então, eu coloco lá um documento que seja, por exemplo, levantamento específico de mercadorias. Então, todos os documentos que tiverem essa característica, eu quero associar esse documento a levantamento específico de categoria, de mercadorias. O que acontece? Aí eu tenho de associar essa categoria a um modelo. Aí o sistema ele permite toda a manipulação de categorias nos modelos, ou seja, eu posso, se um modelo tem 10 categorias, por que um modelo pode ter várias categorias? Vamos entender, por exemplo, o que acontece na primeira instância. Na primeira instância, ele só tem um documento. Tem um documento, por exemplo, chamado sentença. Essa sentença é um modelo de documento que é feito para diversos tipos de processos que ocorrem lá no setor. Então, logicamente, tem processo de tudo quanto é tipo. A pessoa que é o administrador do sistema, que tem interesse em classificar esses processos, ele vai definir quais são as categorias dos documentos que existem lá no setor. Então isso digamos assim, uma definição administrativa. Vai do administrador, do interesse dele, criar essas categorias ou não. Tá? Então, então o WebDocat ele permite você criar a categoria, associar a categoria ao modelo, remover a categoria, associar novas categorias àquele modelo. Tá? E outra coisa, a categoria ela aparece na criação do documento. Tá? Quando o usuário vai criar o documento, ele aparece, se tiver uma categoria, opcionalmente ele pode fazer essa escolha. Se ele não quiser, tudo bem, ele pode deixar em branco. Agora o que é interessante é o seguinte, que a categoria, depois, quando o documento está criado, você pode ir lá e alterar. Obviamente, quem é que altera? Ou o autor do documento, ou o administrador. Continuando a apresentação de categorização, eu vou fazer uma simulação usando um auditor da primeira instância. No caso, ele tem de ser administrador para que possa fazer a categorização. Então é o Ricardo.
Se eu fizer, por exemplo, uma pesquisa de documentos, vou pegar aqui todas as pesquisas que o Ricardo fez, todos os documentos a partir do dia 25. O que acontece? Se eu venho aqui em detalhar, vocês podem ver que só tem esses campos aqui, que mostra exatamente toda a informação técnica do documento, né? Quem é o redator, quem é o emitente, o nome da pessoa, que dia que ele fez a assinatura, todas essas coisas aí. Da mesma forma, quando eu venho aqui na criação de documentos, então, por exemplo, eu vou criar uma sentença. Aparece só aqueles campos comuns aqui, né? Então, vou selecionar um contribuinte, só aparece o que é comum, tá? Bom, agora eu vou criar uma categoria, tá? Então eu venho aqui, então isso é só o administrador que pode fazer. Eu venho aqui em categorias em modelos, cadastrar categorias. Então, eu vou cadastrar uma categoria. Eu vou falar que isso aqui chama-se levantamento específico de mercadorias. Então, eu vou colocar um conteúdo qualquer aqui, texto qualquer, e gravar. Tá? E vou criar, por exemplo, uma outra categoria. Sei lá, levantamento de ICMS. Tá? Levantamento de ICMS. E vou criar mais um, por exemplo, recurso de PVA. Eu vou colocar só IPVA. Então, o que acontece? Eu, como administrador, eu quero, no final de um período, eu usar esses parâmetros aí para a classificação dos meus processos. Então, aí no caso, na primeira instância, eu verifiquei que tem esses 3 tipos de processos aí que eu quero fazer uma classificação deles. Tá? Então, como que o sistema funciona? Então, primeiro eu crio a categoria. Aí eu vou associar a categoria aos modelos. Então, você vem aqui em categorias e modelos, associar categorias. Então, ele está falando que não tem nada. No caso, tem 3 tipos de modelos de documentos, mas eu tenho de selecionar um modelo. Tá? Então, eu estou aqui na Jup, eu vou selecionar uma sentença. A sentença tem esse modelo único. Selecionar. Tá. Então, a esse modelo, eu venho aqui, selecionar a categoria e vou marcando, tá? Eu vou marcar, por exemplo, só esse aqui, só o último. Selecionar, gravar, tá? Então, o que acontece? Sentença, se eu venho aqui na edição, está falando que foi só selecionada uma. Eu quero selecionar mais uma outra categoria. Por exemplo, levantamento de ICMS. Eu ponho aqui selecionar, gravar, tá? Então, o que acontece com isso? Que todos os documentos que são sentenças, vai aparecer essa categoria. Então, por exemplo, se eu venho aqui na pesquisa de documento e vou fazer a mesma pesquisa, a partir do dia 25, pesquisar. Então, o que acontece? Se eu venho aqui em documentos,
detalhar, o que apareceu? Apareceu agora a categoria. Por quê? Porque todas as sentenças têm uma categoria. Esse campo categoria, ele é opcional. Então, o que acontece? Na criação você pode colocar ou não, ou você pode colocar depois. O importante é que você, como usuário, você pode vir aqui e escolher o que você quiser, tá? Ou o administrador do sistema pode vir aqui também e alterar o seu documento e colocar a categoria correta. Então, digamos o seguinte, se o usuário, por algum motivo, ele não colocou a categoria, o administrador do sistema pode colocar, tá? Então, tá aqui. Então, eu vou pegar, por exemplo, um outro documento aqui, ó. Eu vou colocar, por exemplo, também levantamento de ICMS e vou gravar. Mais outra coisa, na criação de documentos, então eu vou criar um documento, eu vou criar uma sentença. Vou selecionar um processo. Aí o que acontece? Como é uma sentença, o sistema vai aparecer esse campo aqui de categoria. Então você pode escolher ou deixar em branco, tá? Mas aqui no caso eu vou escolher. Então eu vou colocar aqui levantamento de ICMS, vou mandar criar o documento, tá? Então qual que é a vantagem disso? Se eu venho aqui no documento, na pesquisa de documentos e coloco a categoria, ele já aparece aqui, ó, na hora já, levantamento de ICMS. E se eu coloco aqui, ó, ele já vai... Então isso aqui facilita, pessoal, a identificação do documento, né? Então isso é como eu falei para vocês, isso é como se diz, é uma funcionalidade que o administrador do grupo tem de ter iniciativa e fazer, tá? Então é isso que é a categoria, tá, pessoal? Uma outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês é o seguinte, que a categoria, quando eu venho aqui cadastrar categorias, vocês podem ver que, por exemplo, esse botão aqui, ó, mudou de cor. Por que mudou de cor? Porque está falando, ó, essa categoria ela foi utilizada em 3 documentos. Ou seja, se eu remover essa categoria, automaticamente aqueles documentos também serão removidos. Então isso aqui é só para uma facilidade para o usuário. Outra funcionalidade que tem aqui no sistema é o seguinte, se você coloca um título repetido, ele vai identificar, tá? Então era isso, pessoal. Isso que é a categorização de documentos, tá?